Olá pessoal, estou aqui de volta com mais uma dica para vocês. Trouxe uma outra questãozinha aqui. A banca Sebrasp, ela volta e meia traz também, principalmente quando ela faz provas de múltipla escolha, como será essa do IBGE, ela traz muitas vezes uma tabela para você completar essa tabela. Ele vai querer o resultado dessa tabela, do cruzamento ali da tabela verdade, tá? Então aqui ele trouxe para a gente, ele falou que P e Q são proposições simples, tá? E a tabela a seguir mostra o início da construção da tabela verdade, da proposição composta P e não P e Q, tá? É o que ele trouxe aqui pra gente, em que o não X indica a negação da proposição X, tá? Isso aqui ele está dizendo que se você tiver uma proposição P, o tio nela vai falar que é a negação da proposição P, tá bom? Completando, aí tem a tabela, tá aqui, ele quer que você complete, ele quer que você construa essa tabela e verifique quanto que vai dar o resultado. E o resultado dessa tabela vai ser uma das informações ali abaixo. Quando o exercício traz uma tabela como essa, uma tabela para você observar o resultado de uma proposição composta, o que você tem que ter noção? Você tem que ter noção da tabela verdade de cada conectivo apresentado. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos dois conectivos, nós temos aqui o conectivo e aqui fora nós temos o conectivo OU, tá? Nós temos a negação aqui também, o que faz ali a alteração do sinal ali, da valoração, tá? Mas conectivo nós só temos dois. Então aqui você tinha que ter minimamente a noção de que conectivo, de qual é a tabela verdade de cada conectivo desse, e além disso você tem que ter uma noção de por onde começar. Por onde você vai começar. Eu recomendo, pessoal, vocês começarem por dentro, tá? Sempre começar por dentro, de dentro para fora. Então perceba que o parênteses é a primeira informação que nós temos aqui do miolo, aqui da parte de dentro. Então é essa que eu vou fazer o primeiro cruzamento. Então eu vou fazer o primeiro cruzamento aqui, ó, P e Q. Eu vou fazer esse cálculo aqui de dentro, ó, esse cruzamento aqui primeiro. Aí depois eu vou fazer a negação dele, eu vou fazer a negação aqui dessa informação. Ou seja, eu só vou inverter os valores. Então eu vou fazer o outro pedaço na sequência. E aí, por último, eu faço o cruzamento com o conectivo E, tá? Então vamos lá, vamos entender aqui como é que é? Então, para poder fazer esse exercício aqui, você tinha que ter noção da tabela verdade do E, tá? Do conectivo E. A tabela verdade do conectivo E, pessoal, você tem que lembrar o seguinte: o E, ele dá a ideia de simultaneidade, ou seja, você tem que ter dois valores verdadeiros, as duas proposições têm que ser verdadeiras, caso contrário, sempre vai ser falso. Então, perceba que para memorizar a tabela do E, basta isso aqui, ó, tá? Se atende, já que o E é simultaneidade, você tem que atender os dois lados. Atender, que eu digo, é que seja verdadeiro, que as informações sejam verdadeiras. Se as duas forem verdadeiras, então a proposição final será verdadeira e o resto, qualquer outra configuração, é falsa, tá? Com base nisso, a gente consegue então construir aqui a tabela, esse cruzamento aqui do conectivo E, ó. Verdadeiro com verdadeiro, eu estou atendendo os dois, então isso aqui continua verdadeiro. Aí eu tenho verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso eu só atendi o lado esquerdo. O lado direito deu falso, então não quero, não serve. Só serve quando é tudo verdadeiro. FV eu só atendi o lado direito. O lado esquerdo é falso, então não serve. Para mim, no E, como é simultâneo, tem que ser os dois verdadeiros. Então aqui não me serve, é falso. Aí eu tenho o seguinte aqui, FF. Nenhum dos lados foram atendidos, nenhum dos lados foram verdadeiros, também não me serve, é falso, tá? Completei essa parte. Aí, pessoal, como eu fiz essa parte de dentro, agora basta eu olhar a negação disso tudo que eu falei. A negação disso tudo que eu falei é só inverter aqui, ó. Se era verdadeiro, vai ficar falso. Se era falso, vai ficar verdadeiro. Se era falso, vai ficar verdadeiro. Se era falso, vai ficar verdadeiro, porque eu estou trabalhando agora com a negação das informações anteriores. Beleza? Tranquilo. Fiz isso. Agora eu vou olhar o E em relação a tudo isso que eu fiz. Então eu vou olhar o P com tudo isso que está aqui dentro, com todas essas informações daqui de dentro.
Então, o que eu posso fazer? Vou até fazer de roxo aqui para vocês, ó. Eu vou agora olhar o P com tudo aquilo que está lá dentro ali, ó, que são as informações anteriores, tá? Então, o P tá aqui, ó, a proposição P tá aqui, ó. Ela é V, V, F, F. E aí eu vou olhar esse cara com isso aqui, ó. Eu vou olhar essa informação com essas informações, vou fazer o cruzamento. Mas usando qual conectivo? Usando o conectivo aqui, ó, do lado de fora é o conectivo OU, tá? Então, ó, conectivo OU. Então, eu vou olhar aqui com base nesse conectivo. Essa coluna do P com a coluna aqui da negação, mas na perspectiva do conectivo OU, tá? Como é que é a tabela verdade daqui do conectivo OU? Eu não coloquei para vocês, mas vou colocar aqui, ó. A tabela verdade do OU, pessoal, a do E e do OU são tabelas bem simples de você decorar, tá? Como é que funciona aqui? Você sempre vai colocar P aqui, Q, aí você sempre vai colocar verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Isso aqui é para padrão para todas elas. Aí, o conectivo OU, tá? Se aqui a ideia de simultaneidade no E, aqui no OU basta atender um dos lados, tá? Então, ó, atender que eu digo é que seja verdadeiro. Então, aqui eu atendi dos dois lados, então é verdadeiro. Aqui eu atendi de um lado, verdadeiro. Aqui eu atendi de um lado, verdadeiro. Aqui eu não atendi de nenhum dos lados, então aqui é falso. Percebeu? Então, aqui, ó, é o contrário da tabela anterior. Aqui no OU, basta atender um dos lados. Atendeu um dos lados é verdadeiro. Tudo falso, fica falso. Lá na tabela do E, como é simultaneidade, eu tenho que atender os dois. Aqui no OU, basta atender um, tá? Para que seja verdadeiro. Então, feito isso, eu vou olhar o que acontece, então, na tabela do E, tá? Então, perceba, aqui eu tenho P e vou observar aqui a outra informação aqui, que é a da negação. Então, eu tenho um verdadeiro na perspectiva do conectivo OU e um falso. Então, eu tenho verdadeiro e falso no OU, tá? Verdadeiro e falso no OU, eu estou atendendo um dos lados? Tô atendendo o lado esquerdo, então fica verdadeiro, tá? Agora, aqui eu tenho um verdadeiro e um verdadeiro. Na perspectiva do OU, quando eu atendo pelo menos um dos lados, é verdadeiro. Aqui eu atendi os dois lados, porque os dois lados são verdadeiros, então aqui continua verdadeiro, tá? Agora, observe, aqui eu tenho um F e aqui eu tenho um V. Eu atendi um dos lados? Atendi o lado direito, então também é verdadeiro. Agora observe o último caso, aqui é F, tá? E aqui é V. Eu atendi um dos lados? Atendi o lado direito, que é verdadeiro. Basta um para que tudo seja verdadeiro. Então, aqui também é verdadeiro, tá? Ou seja, acabou dando tudo verdadeiro. Olha só, então o meu resultado aqui, ó, o meu gabarito que o exercício pediu, é essa resposta, ó. É verdadeiro, 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 verdadeiro. Porque eu acabei calculando todas as etapas dessa proposição composta grandona aqui, ó. Eu calculei primeiro a parte de dentro, cruzei com a negação, depois cruzei com o OU que eu acabei de fazer. Então, deu tudo verdadeiro. Toda a tabela verdade aqui gerou resultado verdadeiro. Então, pessoal, isso vai ser a letra E, tá bom? Então, aqui eu tinha que saber a tabela do E e a tabela do OU. Quais são as tabelas mais cobradas, tá? Quais são as tabelas mais cobradas em concurso, principalmente na banca Sebrasp? Tabela do E, tabela do OU e tabela do Cientão, tá bom? Em outro momento a gente vai falar do Cientão, que eu vou trazer questões envolvendo o Cientão. Hoje eu quis trazer para você aqui a tabela do E, tabela do OU e essa ideia de construir a tabela verdade a partir de uma proposição na linguagem simbólica e na linguagem lógica, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Dá para voltar o vídeo aí. Qualquer coisa, volta o vídeo aí de novo. Vai pausadamente. Tente fazer. Se você nunca estudou raciocínio lógico, tente fazer pausadamente. Refaça, que você vai ver que não tem muito segredo, tá?
Aqui, na verdade, eu estou trazendo uma questão, eu não estou explicando a teoria da lógica aqui, mas eu estou tentando fazer o meio de campo ali, que de repente eu consigo avançar um pouco essa parte no seu estudo aí, tá bom? Então, fica o meu abraço aqui, até mais, vamos no próximo vídeo aí resolvendo mais questões.